Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 7.5. Capítulos SS. SS e-book, Conflito da Mente. O dia 23, que acolheu o primeiro dia das férias de inverno. Eu vim para o cinema, ignorando os casais que estavam sendo festivos devido ao Natal estar próximo. No início da manhã, quando vi Ryuen, que pretendia deixar a escola, planejava ficar no meu quarto o dia todo. Mas há pouco tempo, depois de receber mensagens do idiota do Ishizaki, mudei de ideia. Ryuen-san mudou de ideia junto com essa mensagem. Eles se gabando sobre como sua persuasão havia funcionado também foram escritos. Mas esse não é o caso. Aquele cara, Ryuen, endureceu sua determinação de abandonar a escola. Não era uma situação em que a mera persuasão de Ishizaki e dos outros o faria mudar de ideia. Em outras palavras, havia outros fatores além disso. Algo que o faria mudar de ideia. Isso é provavelmente algo relacionado a Ayano Koji Kiyotaka da classe D. Minha intuição está me dizendo isso. Se estou no meu quarto, torna-se óbvio que acabo pensando ansiosamente sobre isso, então desejei uma ocasião em que pudesse focalizar algo completamente diferente. Lembrando que havia um filme que eu ainda não tinha visto, que estava quase chegando ao final de seu período de exibição, fiz reservas para um lugar e segui para o Kenyaki Mall. Pouco antes do início da exibição, no interior do prédio que estava tomado pela escuridão, ou eu que chegara naquele momento, ao chegar ao meu lugar, descansou casualmente meu braço no braço vazio. Sentindo uma sensação de esfregar contra o pano, me virei para olhar para ele. Isso foi um erro. Acabei encontrando o número 1 que eu não queria encontrar agora neste lugar inesperado. Foi o Ayano Koji que estava ocupando meus pensamentos. Ele é o cara que coloca uma cara idiota e é o único que manipula a classe por trás das cenas. Ele não é apenas inteligente, ele é uma existência surreal cujas habilidades de luta estão muito além da de Ryuen e Albert. É uma coincidência. Ele me chama assim. Eu realmente não quero uma reunião tão coincidente. Eu senti náuseas e desviei meu olhar. Amou, porque eu tenho que encontrar Ayano Koji. Além disso, ele também está sozinho. De volta durante as férias de verão, lembrei-me do tempo em que eu estava presa com Ayano Koji dentro de um elevador. Desde então, eu estava dançando na palma da cabeça dele, e lembrando disso, a frustração escorre de mim. Não sabendo de nada, descartando como um aluno idiota da classe D em certo sentido, essa situação é semelhante à de antes. Parece que nós dois estamos presos dentro de uma caixa lacrada. Desesperadamente tentando limpar a escuridão, virei meu olhar para o filme que estava sendo exibido. Mas o conteúdo disso mal me veio à mente. Eu pensei em apenas me levantar do meu assento e sair, mas isso apenas faria parecer que eu estava fugindo dele. Só isso, eu não suporto. Assim que o filme terminar, sairei. Eu fiz essa resolução. Tal como está, sem que nada aconteça, tal desejo meu, logo depois disso, entraria em colapso imediatamente. SS Karuizawa, o Cupido Karuizawa. Finalmente é o dia 25, e o encontro duplo começou. Eu, a fim de cumprir fielmente o pedido de Satou-san, a fim de matar uma pessoa, coloquei em minhas mãos na flecha do amor. Esta flecha é uma flecha mágica que faz com que qualquer um que aponte se apaixone. Satou-san ao meu lado, em uma tentativa de conviver com Kiyotaka, está entrando em contato com ele com uma sensação de distância semelhante à dos amantes. Olhando para aqueles dois, decidi chamá-los como uma senhora intrometida do bairro. Vocês dois parecem estar se dando bem, não estão? Verdade. Não importa como você olhe, vocês parecem um casal carinhosamente passando o Natal juntos, esse tipo de sentimento. Primeiramente eu preciso dizer a Kiyotaka que eles fazem um casal natural. Kiyotaka, que geralmente pensa em coisas que eu não seria capaz de compreender, em relação ao romance sozinho, ele não parece ser um profissional.
Ele não deveria ter ideia de como o ambiente o via. Não é embaraçoso, Ayano Koji-kun? Eles estão dizendo que parecemos um casal, eu suponho que sim. Em direção a essas palavras de Satou-san, Kiyotaka responde desinteressadamente. O que eu suponho que deveria significar? Você não deveria estar feliz lá no fundo. Zuzuzu, assim dentro de mim, algo escuro sussurra. Ah, não é bom, não é bom. O cupido do amor não pensa em tais pensamentos sombrios. Mas ainda assim vocês dois não estão saindo sério um com o outro? Será que a verdade é que você já está saindo, matando meus próprios sentimentos? Os pressionei por uma resposta vigorosamente para incitá-los. Não. Nem um pouco. Ainda não estamos nesse tipo de relacionamento. Mesmo que ela estivesse desesperadamente negando, Satou-san também checou o estado de Kiyotaka com um olhar de lado. Se ele parece feliz, significava que seria material para ela decidir que eles têm química juntos. No entanto, pelo contrário, este bloqueio, não importa o que seja dito, nunca mudou a expressão séria em seu rosto. Ele não ri nem fica com raiva, o que dificulta o julgamento. Sério? Se você está escondendo alguma coisa, é melhor você me dizer agora, ok? Mesmo quando eu ataco repetidamente assim, em resposta, Kiyotaka deu uma resposta que estava perto de nos ignorar. Eu me pergunto se foi uma má ideia dizer isso de uma maneira indireta. Falando nisso, Satou-san, você não tem namorado ainda, né? Sim. Desde que chegou a isso, eu tentei expressar de forma bastante direta e, no entanto, Kiyotaka ainda não teve uma boa reação a isso. Mas parece que ele nem parece estar prestando atenção nas minhas palavras. É quase como se ele não tivesse consciência de que ele está em um encontro. O encontro duplo acabou de começar, talvez tenhamos chegado muito forte com a abertura. Nós estaremos curtindo isso sozinhos, então vocês dois, não se importem conosco, ok? Por agora eu decidi deixar Satou-san e Kiyotaka para agir de forma independente. Enquanto falava com Yosuke-kun, escutei a conversa daqueles dois ao lado deles. A propósito, eu esperei por um tempo bastante longo, mas a conversa entre os dois não deu em nada. Pode ser que Satou-san também esteja ficando nervosa, mas ela não parece ser capaz de encontrar um tópico para discutir. Ou pode ser que ela esteja esperando que a conversa venha de Kiyotaka e esteja esperando por ele. Se for esse o caso, é provavelmente impossível. Kiyotaka não parece ter qualquer intenção de mudar do seu habitual eu espaço. A amou. Isso significa que não há mais nada a não ser fazer algo sobre isso. Eu dirigi um olhar sem esperança para Kiyotaka. E quando eu fiz, parece que meus sentimentos foram entregues a ele quando o meu olhar imediatamente encontrou o de Kiyotaka. Você está sendo bastante quieto. Então isso significa que você vai continuar agindo quieto. Não é como se eu estivesse atuando ou algo assim. Não estou acostumado a encontros, só não entendo o estilo de vida daqueles com temas para discutir. É provavelmente esse tipo de coisa. Eu senti com o nosso olhar, eu era capaz de ler tais sentimentos de Kiyotaka. Satou-san, não é só que Ayano Koji-kun não sabe o que falar? A flecha do amor que eu soltei. Se acertar, é uma flecha mágica que fará com que alguém se apaixone. Esta flecha, de uma maneira ou de outra, eu vou me certificar de acertar Kiyotaka com ela. SS Karawizawa, ó coração que se realizou. Eu tomei uma grande decisão. Mesmo eu penso assim mesmo. Não posso mais retomar as palavras que disse. Eu vou terminar com Yosuke-kun, isso foi, para Karuizawa Kei, o maior extremo, uma opção que nunca teria sido escolhida normalmente. Tenho certeza que todos na turma ficarão surpresos quando o terceiro semestre começar. Me sentindo inquieta assim, silenciosamente sussurrei essas palavras. Eu suponho que é verdade. É muito provável que quase imediatamente, uma batalha entre garotas sobre a Yosuke-kun comece. Aquele cara, você acha que ele vai sair com outra pessoa? Mesmo se você me perguntar isso, eu não conheço Yosu, não é como se eu conhecesse bem Hirata-kun também.
Mas em alguns lugares, como Kiyotaka, ele pode ser legal. Enquanto ele estiver fingindo namorar comigo, ele não poderá namorar outra garota também, e ele pode nem estar tão interessado em romance. Mesmo sendo uma mentira, ainda estaremos nos separando. Se eu estragar tudo e ficar perto dele como de costume, eu me sentiria mal pelas outras garotas também. Para entrar no hábito a partir de agora, decidi não mais chamá-lo de Yosuke-kun, mas sim de Hirata-kun. Mesmo que você esteja voltando a chamá-lo de Hirata, você ainda está me chamando assim. Antes de me dar conta, inconscientemente comecei a chamar Kiyotaka pelo primeiro nome. Voltando a chamar Hirata-kun assim, Kiyotaka lançou uma pergunta óbvia como essa para mim. Ah! Entendo. É melhor se eu mudar de volta. Não foi isso que eu quis dizer. Você está livre para me chamar como quiser. Depois de dizer isso, uma breve pausa, então o Kiyotaka continuou. Esta pode ser uma boa oportunidade? Para continuar a ser chamado pelo seu primeiro nome, Kiyotaka não mostrou nenhum sinal de desaprovação. E então, um momento que pareceu um destino para mim, de repente ocorreu. Eu também estarei chamando você de quem então? 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 Essas palavras reverberaram e repetiram dentro do meu coração como palavras sagradas. Yuru. Só assim, uma única flecha caiu dos céus. Isto foi, a flecha que foi apontada para Kiyotaka de Satou-san. Aquela flecha deveria ter voado em algum lugar depois de ser liberada. Taua de todas as coisas, perfurou meu coração. Taua Kiyotaka ouviu e repetiu a misteriosa e estranha palavra que saiu de mim. Nananana nada. Porque Kiyotaka também está me chamando pelo meu primeiro nome. Se um lado usa o sobrenome e o outro usa o primeiro nome, não parece certo? Não. Isso pode ser assim, mas... Você não deu nenhum aviso prévio nem nada. Meu batimento cardíaco acelerado continuou batendo sem cessar. O som disso era imenso a ponto de eu me perguntar se Kiyotaka acabaria ouvindo. E mesmo sem se importar em entrar em pânico, Kiyotaka continuou a falar. A propósito, só para esclarecer as coisas. Quem originalmente propôs o encontro duplo não foi você, mas Satou, certo? Como esperado, devo dizer. Kiyotaka já estava ciente do truque do encontro duplo. Suprimindo desesperadamente meus sentimentos, respondi à pergunta. Oh, o que você quer dizer com quem propôs apenas no caso? Vou tentar enganá-lo. Sua atuação foi muito boa, mas aqui e ali, as ações de Satou eram estranhas. Como achei que você percebeu? Eu também achei que Satou-san estava desconfiada. Meu coração de alguma forma conseguiu se acalmar. Deve estar bem agora. Isso mesmo. Eu também tenho um presente de Natal para você. Não está brincando. Enquanto eu pensava isso, meu coração mais uma vez saltou e disparou. Eu menti. Você quer ser espancado? Após a subida repentina veio o mergulho, e eu olhei para Kiyotaka. Poderia ser, estou apenas sendo provocada. Mais precisamente, é apenas um presente normal. Acho que pode ser um produto desnecessário para você, mas, espere, o que há com essa sacola de farmácia? Você está zombando de mim. Mesmo se ele me der tal coisa, eu não estou nem um pouco feliz. Como pensei, recebi e verifiquei o conteúdo. A bolsa é o que é, mas a verdade é que conteúdo era, eu estava esperando algo assim. O que saiu de dentro foi medicamento para resfriado e um recibo. Tais expectativas fugazes foram traídas simplesmente ao ponto de ser quase decepcionante. Mas percebi algo estranho. Por que me dá isso? Não se importe com o recibo, por favor, jogue fora, mas ao ouvir isso, só me deixou mais desnecessariamente curiosa. Eu me deparei com os detalhes do recibo. E então percebi minha pergunta. Este recibo tem 10h55 da manhã no dia 23 escrito sobre isso, embora não é algo que foi comprado hoje. Normalmente,
O remédio para resfriado é algo que você compra apenas quando precisa imediatamente. No caminho de volta depois de comprá-lo, vi você e Satou juntas no Kentucky Mall. Foi assim que percebi que o encontro duplo era um set de um estágio relativamente inicial. Eu achava que sua saúde teria se deteriorado, mas parece que a previsão foi espetacularmente fora da marca. Então, isso significa que a razão pela qual você não me ligou de preocupação foi. Isso significa que ele não estava sendo frio comigo, ou se esqueceu de mim? Você também não estava usando uma máscara, até de longe eu pude ver que você estava saudável. O que isso significa? Eu não ouvi nada sobre isso. Se você está tão preocupado comigo, em vez de fazer as coisas de uma forma indireta como esta, faça coisas como me visitar mais cedo ou pelo menos me ligar. Você poderia ter confirmado dessa forma. Em um dormitório tão visível, não posso me dar ao luxo de visitar diretamente o seu quarto. Entrar em contato com você por telefone seria um meio eficaz de fazer, mas também levei em conta que você agiria forte nesse caso. Porque odeia mostrar suas fraquezas depois de tudo. O que isso significa? Senti a súbita vontade de esconder meu rosto que estava rapidamente se tornando vermelho. Naquele dia, desde aquele incidente no telhado, isso significa que Kryotaka sempre esteve preocupado comigo. Dentro do meu coração havia outro eu que gritava enquanto corria. Não há mais dúvida sobre isso. Eu só tenho que admitir isso agora. Sério, meu coração foi seriamente roubado. A flecha que havia perfurado meu coração. A flecha do amor que eu não podia mais tirar. Isso é possível? Está tudo bem se eu me apaixonei por alguém que tem me intimidado em parte? Mas já é tarde demais. O poder dessa flecha é tremendo. Eu tenho em relação a Kryotaka, realmente, sério, eu me apaixonei por ele. SS Ryuen, um sinal de batalha. À noite, o sino da véspera de Ano Novo, declarando a chegada do Ano Novo, tocava pela 108ª vez na televisão. Aparentemente, é para limpar todos os desejos mundanos e acolher o Ano Novo com um corpo purificado. É uma história boba. As pessoas não perderão seus desejos mundanos de uma farsa como essa. Quanto mais você a suprime, a avareza do núcleo é algo que apenas aumenta. Recebi uma ligação de um número desconhecido e não registrado. Sentindo vontade de matar o tédio, sem pensar em nada, pressionei silenciosamente o botão de chamada do telefone. Feliz Ano Novo. Você estava acordado. Voz de mulher. Naturalmente, uma voz que eu conheço. Pensar que você me chamaria assim no início do ano novo, sacanagem. Se você não se importar, posso ter um pouco do seu tempo a partir de agora? Eu gostaria de encontrá-lo pessoalmente. Você está me convidando para sair em um encontro, está? Cuco, não é como se eu não fosse responder. Venha diretamente para o meu quarto. Então, em 30 minutos, estarei esperando na máquina de venda do lado de fora do dormitório. Depois de ignorar o meu convite, ela certamente continua a falar de forma unilateral. Tudo bem, eu estava livre de qualquer maneira. Tendo terminado a nossa breve conversa, eu joguei meu celular na minha cama. Não há necessidade de responder honestamente a ela, mas desta vez, há algumas circunstâncias. De qualquer maneira, eu já entendo o conteúdo do que ela quer conversar, então depois de confirmar que o tempo prometido já passou, saí do meu quarto. Então, lentamente, saí do saguão do dormitório e imediatamente me dirigi para a máquina de vendas. Quando cheguei ao local prometido, aquela mulher imediatamente me chamou. Como sempre, ela estava carregando sua bengala ao me receber. Você está 10 minutos atrasado. Acredito que já dei 30 minutos para você se preparar. Ela falou esse fato com calma, sem qualquer felicidade ou raiva. Cuco. Eu poderia ter te ignorado. Bem, tudo bem. 10 minutos estavam sendo muito brandos. Eu deveria ter mantido ela esperando por mais tempo neste tempo frio. Mas para um encontro noturno, há muitos espectadores.
Ao lado de Sakayanagi, as figuras de Kitou, Hashimoto e Makamura sonolenta estavam lá. Geralmente isso é algo que é feito como um casal. Fufo. Eu não tenho coragem de te encontrar tão tarde da noite apenas nós dois. Tendo recebido tais palavras de louvor pelas quais sou grato, eu me aproximei de Sakayanagi. No entanto, apenas aproximando-se até certo ponto, Kitou dá um passo à frente. Foi uma pressão silenciosa que estava me dizendo para não chegar mais perto. Ele está brincando de cavaleiro que protege a princesa. O rosto de Kitou não condiz com o de um cavaleiro. Parece que você sofreu uma terrível lesão. Mesmo agora, parece que há algumas cicatrizes deixadas para trás. Você está preocupada comigo. Então você não vai negar seus ferimentos então. Negar? Vai ser estranho mesmo que eu os negue com esse rosto. Faz uma semana desde que lutei contra Ayano Koji naquele telhado. O inchaço e as contusões diminuíram bastante, mas, mesmo assim, ainda não fiz uma recuperação completa. É óbvio que essas lesões não são algo que eu ganharia ao cair de um lance de escadas. E eu não sei onde ela ficou sabendo disso, mas não é nada particularmente surpreendente. Olhando para mim ou para Ishizaki, que saímos com os rostos inchados, qualquer um poderia dizer imediatamente. Para alguém que tem orgulho de lutar, você perdeu a cara, Ryuen. Hashimoto diz isso enquanto ri. Enquanto educadamente apontando onde está a minha mentira. Estava tudo bem para você ir em tal estado. Sou grato pela sua preocupação, mas não quero que isso seja dito por alguém cujas pernas estão aleijadas como você. Fufo. Esse pode ser o caso. Talvez minhas provocações fossem infrutíferas. Quanto a Sakayanagi, ela provavelmente tem algo mais que ela quer ouvir. Se quiser, posso contar tudo sobre a extensão das minhas lesões aqui e agora. Os dois guarda-costas de Sakayanagi, Kitou e Hashimoto, voltam seus olhos para mim. Mesmo que seus subordinados não estejam presentes, você é bastante otimista. Por subordinados, provavelmente significa Ishizaki ou Albert e os outros. Se eles estão aqui ou não, não importa. Se você olhar para eles como parte das minhas forças, eles não estarão aqui depois de tudo. Eu dei um passo à frente. Kitou também dá um passo à frente. Deixando de lado Hashimoto, parece que Kitou assumiu uma posição de luta. Aconteça o que acontecer, para poder se mover imediatamente, ele está se preparando para isso. Vamos parar com as coisas perigosas. Ninguém ganha nada lutando em um lugar como esse. Hashimoto, como se estivesse participando, disse isso. Vamos começar os negócios então. A razão pela qual eu te chamei em um momento como esse é porque é algo que eu gostaria de perguntar diretamente a você. É algo difícil de perguntar quando há pessoas por perto. Tarde da noite, entre o final de um ano e o início do seguinte, as regras no campus da escola são um pouco diferentes das regras do mundo exterior. A loja de conveniência que normalmente está aberta por 24 horas também está fechada e não há lojas abertas no momento. Não há ninguém que saia lá em um momento como este. Ou eles já foram para a cama ou estão assistindo às boas-vindas do Ano Novo na televisão. Esta é uma situação em que podemos falar sobre qualquer coisa que gostamos, em outras palavras. Você caiu do seu lugar como líder da classe C. Já ouvi falar disso. Eu sabia que você tentaria confirmar isso. Isso é verdade? Se for, o que você fará? Essa foi uma admissão bastante rápida. Ao contrário de seus ferimentos, não é como se estivéssemos lá no local assistindo. Sakayanagi me encara com olhos que procuravam a verdade. Até conhecer Sakayanagi, eu havia chegado unilateralmente a uma única conclusão. Não há como ela saber sobre Ayano Koji. Com quem briguei, por quem fui derrotado. Eu achava que ela não mostraria muito interesse por isso. Você achou que eu teria colocado Ares? Eu me pergunto. Esse pode ser o caso de fato. No entanto, ainda é suspeito. Os olhos de Sakayanagi são os de alguém que sabe alguma coisa. Ela tinha tal expressão em seus olhos. Ayano Koji não falou em profundidade sobre isso, mas ele já atraiu a atenção de Sakayanagi. Se sim,
Então quando? Não há quase nenhuma dúvida que foi antes do incidente no telhado comigo. Não? Se for esse o caso, então Sakayanagi deveria ter um forte interesse em Ayano Koji desde o passado. Mas até agora, Sakayanagi não mostrou sinais disso e, na verdade, ela está tentando investigar isso assim. Dessa contradição bizarra, cheguei a uma única resposta. Isso significa que há uma possibilidade que Ayano Koji e ela eram conhecidos desde o passado. Se esse é realmente o caso, então o que Sakayanagi quer saber agora não é se eu perdi ou não. É se eu perdi ou não para Ayano Koji. Seria que ela quer saber a verdade sobre isso. É uma linha de raciocínio bastante interessante se eu mesmo disser, ou assim pensei, mas deixarei esse problema por enquanto. Se um assunto tão interessante fosse pendurado na minha frente, isso faria meus instintos latejarem. Mesmo se você perder para alguém, você vai esconder esse fato, Sakayanagi. Eu não sei, porque para mim perder para alguém, não pode acontecer depois de tudo. Essa é uma resposta erroneamente parecida com a de Sakayanagi. No entanto, se por acaso eu perdesse, nesse momento, eu honestamente reconhecerei ou não, você pergunta. Cucucu. Porque você é orgulhosa demais, afinal de contas. O orgulho é importante, você sabe. Uma vida sem orgulho seria chata, não seria? Uma vida de mostrar o seu orgulho, pelo contrário, é inútil. E, você não poderia ter confirmado algo assim por telefone? Kamuro, que estava em silêncio até agora e ouvindo conversa, juntou-se a ela. A coisa sobre a verdade é que você não saberá até encontrar-se cara a cara. Especialmente porque ele é hábil em contar mentiras. Pelo telefone, teria sido difícil averiguar isso. Ah, entendo. Então, pelo menos, acabe logo com isso. As batatas fritas que Sakayanagi usa também são difíceis. Debaixo do céu gelado, o corpo de Kamuro tremia um pouco. Depois de bancar o tirano, no final você acabou perdendo para o seu subordinado e caiu do seu lugar como líder. Sakayanagi finge refletir sobre isso. É uma história difícil de acreditar, não é? Se sim, então o que mais poderia ser? Isso é algo que eu não sei. É por isso que eu te chamei assim. Se você se encontrar cara a cara comigo, você começará a ver a verdade, hein? Eu me pergunto. Ela está sempre tentando me fazer suar. Bem, se você me perguntar, eu não tenho nenhuma intenção de manobrar em torno dela todas as vezes sobre Ayano Koji. Não tenho mais intenção de fazer mais nada nesta escola. Oi, oi. Isso é uma piada, certo? Você está falando sério. Aquele que reagiu antes de Sakayanagi, foi Hashimoto. Não há necessidade de falar assim. Devido ao seu contrato com Katsuragi-kun, todos os meses, ele tem pontos privados garantidos. No final, relacionar-se com a classe A é um caminho seguro para ele, mesmo que ele desista agora não será um inconveniente. Precisamente. Eu estarei observando suas brigas mesquinhas de cima. No entanto, não há garantia de que continuará a correr bem. Se um evento em que você perder uma grande quantidade de pontos privados ocorrer, sua subida para a classe A se tornará duvidosa. Ela dá um prefácio cortês, não, explicação. O ponto é uma provocação de Sakayanagi dizendo que ela pode me esmagar a qualquer momento. Mas, por favor, fique à vontade. Primeiro de tudo, eu decidi que vou estar atormentando completamente a classe B. Ter você e a classe C como meus oponentes na hora do recreio terá que ser em uma ocasião diferente. Faça o que quiser. Assim como a informação de Ayano Koji disse, parece que o peso do ataque de Sakayanagi a partir de agora estará voltado para a classe B. Não tenho interesse no que será da classe A ou da classe B, mas como espectador, eu observarei. Se você não tem intenção de começar uma briga aqui, então eu vou me despedir. Foi só por um breve momento, mas eu me diverti bastante. Agradeço pelo seu discurso de perdedor. Eu viro as costas. No entanto, sentindo que eu diria algo a ela, parei de andar. Sakayanagi, você também deve se lembrar de que não é um vencedor que garante vitória.
Se você vai me ensinar a derrotar, então eu vou recebê-lo a qualquer momento. Não tenho mais intenção de me envolver na disputa entre as classes. No entanto, se ela fosse me desafiar como indivíduo, então eu vou esmagá-la. Se eu não precisasse proteger meus colegas da classe C, eu não teria que insistir nas estratégias de Sakayanagi toda vez. S.S. Karuizawa, uma nova experiência. Um mar grande e expansiva. O lugar que eu fui deixado para trazer esta ilha desabitada. Eles se foram. Eu olhei para o navio de passageiros que está lentamente se tornando menor e menor como se fosse o problema de outra pessoa. Parece que as férias de verão se transformaram em algo inacreditável. Para ser sincera, não sei o que devo fazer agora. Porque eu não tenho ideia de como vou escapar dessa ilha desabitada, cercada por 360 graus de mar. Navios, aviões e telefones. Eu não tenho nada conveniente assim comigo. Além disso, por causa do meu maiô, é provável que meu corpo fique gelado quando a noite cair. Mas eu não estava nem ansiosa nem em pânico. Pelo contrário, pensei em como seria bom se esse momento durasse para sempre. Por que isso? Você pergunta. Isso é por causa do significado da presença do garoto sentado ao meu lado. Se ele está comigo, ele vai me salvar, não importa em que situação eu esteja presa. Uma nova experiência. É porque tenho confiança nisso que não sinto ansiedade? Ei, Kiyotaka. Onde estamos? Tanto quanto o olho pode ver, há apenas montanhas e o mar. Será que estamos presos em algum lugar absurdo? Como a Tasmânia. A Tasmânia não é uma ilha desabitada, sabe? Além disso, não tem como ser tão pequena. Entendo. Em primeiro lugar, estamos no Japão. Há aquela montanha que você vê à distância, certo? É Monte Fuji. Monte Fuji, você quer dizer aquele Monte Fuji? Então isso significa que poderíamos surpreendentemente escapar dessa ilha facilmente. Esse não será o caso. Porque para escapar por conta própria, só há um jeito e isso é nadar. Não é um exagero, mas eu não tenho forças para nadar para longe. Naquele momento, um falcão fugiu da ilha e voou rapidamente na direção do Monte Fuji. Com toda a probabilidade, chegará à Terra em algum momento. Deve ser ótimo ter asas, não é? Porque você poderia simplesmente voar assim. Dizendo isso, eu olhei para Kiyotaka. Com seus olhos olhando diretamente na direção do Monte Fuji. Então decidi fazer uma pergunta franca. Será que você é capaz de nadar até lá, Kiyotaka? Para ser honesto com você, há uma grande possibilidade de que, se eu estiver sozinho, eu seria capaz de nadar em torno da Terra. Levando em conta a probabilidade de sobrevivência, seria uma boa ideia se eu começar a nadar agora enquanto o sol ainda não se pôs. Como eu pensei, você é incrível. Mas, Kiyotaka está aqui agora e ele não está mostrando nenhum sinal de nadar para longe. Será que é porque estou aqui? Quando eu penso em deixar Kei sozinha aqui, não é mais um plano viável. Pode haver animais selvagens na floresta e uma vez que a noite caia, você não teria como se proteger. Desculpe, Kiyotaka. Estou sempre atrapalhando. Isso não é verdade. Estou feliz que você diga isso. Mas, eu quero que Kiyotaka sobreviva. Um plano em que eu seria o único sobrevivente não pode sequer ser considerado um plano. Só será digno de ser considerado um plano de sobrevivência se significar que tanto quem quanto eu pudermos sobreviver. O interior do meu corpo começou a ficar cada vez mais quente. Por que você se importa tanto comigo? Eu estava com um pouco de medo de ouvir a resposta, mas corajosamente tentei perguntar isso a ele. E quando perguntei, Kiyotaka me olhou diretamente nos olhos e respondeu sem nenhuma hesitação. É porque para mim você é uma parceira preciosa. Isso é normal. Quando meu corpo ficou mais frio, Kiyotaka me abraçou. Uma nova experiência. Porque nós dois estávamos vestindo nossos trajes de banho, nossos corpos estavam em contato íntimo um com o outro. Não. Nós não somos esse tipo de parceiros. Eu tentei fugir dele, mas Kiyotaka não me deixou ir.
Então você e eu só temos que nos tornar esse tipo de parceiros. Estou errado. Mas, gradualmente, minha resistência enfraquece. Se eu pudesse ser arrastada, gostaria de ser. Kei. E quando percebi, o rosto de Kiyotaka já estava bem diante dos meus olhos. Kiyotaka. Nós dois olhamos um para o outro. A distância entre nossos corpos e nossos corações começou a diminuir. E então, cruelmente, no meu estado de fome, meu estômago roncava. Um som de ruína que parecia apagar a atmosfera romântica em um instante. Mas Kiyotaka calmamente absorveu essa situação absurda, onde não seria estranho, mesmo que ele mostrasse repulsa. Coma isso, Kei. O que ele me entregou, eu me pergunto de onde ele tirou isso. Isto é, uma berinjela. É nativa desta ilha desabitada. Isso vai ajudá-la a se recuperar da fome se você comer. Oh, obrigado. Mas por que uma berinjela, berinjela? Comecei a perceber algo. O Monte Fuji eu podia ver à distância. O falcão que voou mais cedo. E a berinjela. Isso é algo que você esperaria ansiosamente no dia de Ano Novo, é o que eu ouvi. Além disso, quando eu pensei sobre a berinjela, o mundo passou por uma grande mudança. Kiyotaka, que estava sentado ao meu lado, também foi afetado por essa mudança e eu pude o ver desaparecendo. Você notou? Este é o seu Hatsuyumi. Que ideal Hatsuyumi, parabéns Kei. Hatsuyumi, então, foi um sonho afinal. O Kiyotaka ao meu lado se desvaneceu ainda mais. Que alívio, ficar presa em uma ilha desabitada era apenas o meu sonho. Mas isso significa que esse momento também foi um sonho. Em outras palavras, essa atmosfera romântica também desaparecerá por algum tempo. Aquele beijo que eu quase tive, tudo isso vai desaparecer em breve. Eu estendi a mão para pegar Kiyotaka. Mas Kiyotaka não estava mais lá ao meu lado. Eu pude ver Kiyotaka nadando ferozmente contra a maré. Eu pulei para o céu e em um instante a ilha desabitada desapareceu. Espera. Espere, meu Hatsuyumi. Meu primeiro beijo. Mesmo quando gritei, já era tarde demais. Minha consciência foi rapidamente puxada de volta ao mundo real. No momento seguinte, um teto familiar apareceu diante dos meus olhos. Uma manhã não diferente do habitual, tão pacífica que é quase inacreditável que eu estava em pânico em meus sonhos. Mas o meu coração estava batendo rápido. Não, ei meu sonho, por que você está tão desesperado por um beijo? Na verdade, sempre faço um esforço para manter a calma e não vou simplesmente pedir um beijo tão fácil. Mesmo que seja o garoto que eu amo, é por isso que eu não vou ser grudenta. Mas mesmo assim, mesmo que seja apenas em um sonho, ainda há coisas que são boas para eu fantasiar e coisas que não são. Eu acho que esse é o sonho mais louco que eu já tive na minha vida. Como eu poderia imaginar que isso seria o que eu veria no meu Hatsuyumi? Hatsuyumi, poderia meu Hatsuyumi se transformar em um Masayumi? De jeito nenhum, certo? De qualquer forma, vamos manter este sonho super embaraçoso para mim mesma. Nota: na cultura japonesa, um Hatsuyumi é o primeiro sonho que se tem no ano novo. Tradicionalmente, o conteúdo de tal sonho predizia a sorte do sonhador no ano seguinte, já Masayumi é um sonho que se tornou realidade.